apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Igreja, e a você que me assiste agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra, eu convido a vocês a dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o ressuscitado. Diga glória a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia e feche os seus olhos. Senhor meu Deus, com a mão na sua palavra, até o juiz aqui na terra jura colocando a mão direita na sua palavra. Com a mão direita na sua palavra, Senhor, eu te peço para que seja revelada nesta noite a palavra que será lida, pregada e ensinada. Revela, dando perfeito entendimento, não deixando dúvida, Senhor, a quem me ouve aqui na igreja e aos que me assistem e me ouvem pela internet. Não haja nenhuma dúvida que a palavra seja perfeita e revelada no seu entendimento, para a glória de Deus. Haja ministração de anjos em sua vida, haja anjos ministrando em seu favor, como está escrito em Hebreus 1,14. E para a tua glória, ó Senhor, eu creio, por isso eu falo, a tua palavra, mais uma vez, não voltará para o Senhor vazia. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Pai. Qual o maior sinal, qual é a maior evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos, depois de Atos, Romanos capítulo 1. Qual o maior sinal, qual a maior evidência de que alguém está de fato, de verdade, debaixo do apostolado? Romanos 1, versículo 5. Nosso apóstolo Paulo disse, Romanos 1, 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para quem não sabe, a você que me assiste agora pela internet, para quem não sabe, foi de Romanos 1,5 que foi dado a revelação do nome deste ministério. Ministério Graça e Apostolado. Revelado em Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Bom, nós sabemos que a igreja de Jesus, ou seja, as ovelhas, os filhos de Deus, precisam, nesta nova aliança, receber a graça de Deus e o apostolado, que é a direção de Deus para nós, para os seus filhos. Nós, os filhos de Deus, a igreja de Jesus na terra, não pode viver alheia, distante de uma direção. A igreja, os filhos de Deus não podem viver à mercê de um destino desconhecido. Os filhos de Deus precisam receber a direção que vem de Deus, porque Deus, ninguém pode ver Deus, mas como receber a direção de Deus? Através do apostolado. Olha Romanos 11, veja comigo ainda em Romanos 11, verso 13, e então vou entrar no meu assunto. Romanos 11, 13, Paulo disse, convosco falo gentios. Paulo falando, Romanos 11, 13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo está deixando claramente explicado que ele é o apóstolo dos gentios. Ele não está dando a entender. Ele está dizendo que ele é. Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. Então Paulo falando com os gentios. Quem são os gentios na Bíblia?
são aqueles que não são judeus. Os não judeus, na Bíblia, são chamados de gentios. Nós somos conhecidos diante de Deus como gentios, ou seja, os não judeus, os não israelitas. Paulo está dizendo, eu falo com vocês, gentios, convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, digam todos comigo, Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós não somos gentios? Então digam, Paulo é o nosso apóstolo. Amém? Bom, se Romanos 1,5 diz, recebemos a graça e o apostolado, e Paulo em Romanos 11,13 diz que ele é o apóstolo dos gentios, então nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, o povo gentios, precisa receber a graça de Deus em Cristo e o apostolado. Romanos 11,13, o apostolado que vem de Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem está entendendo? Eu estou só te explicando para vocês um raciocínio. Eu não preciso, eu já tenho esse raciocínio de cor e salteado, de olho fechado. Mas estou explicando para você pela Bíblia. Eu não preciso hoje da Bíblia para te explicar isso, que nós precisamos receber a graça apostolada. Mas estou te mostrando, te provando na Bíblia. Amém, abençoados? Tudo bem. Então, os gentios precisam receber a graça e o apostolado. Mas o assunto hoje é esse. Qual é o sinal? Qual é a evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Qual que é o sinal? Qual que é a evidência? Você tem que estar debaixo do apostolado. Ou seja, o que é estar debaixo do apostolado? É estar debaixo de uma cobertura apostólica. Apostolado, apostólica. Então, estar debaixo do apostolado é estar debaixo de uma cobertura apostólica. Quem está entendendo? Quem está debaixo do apostolado, ele está debaixo de uma cobertura apostólica. Nós, os gentios, você, filho de Deus, ovelha, você não pode não ter um apostolado. Alguém dirá, nós também estamos debaixo da graça. Tudo bem, mas debaixo de qual apostolado? Está entendendo? Então diga, eu preciso estar debaixo de um apostolado. Ou seja, debaixo de uma cobertura apostólica, debaixo de uma direção que vem de um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, estar debaixo do apostolado é estar recebendo a direção de um enviado de Deus. Quem recebe? Você não recebe a direção para a sua vida de qualquer pessoa. Está me entendendo? Diga, eu não posso receber para a minha vida a direção de qualquer pessoa. Diga, por isso que eu estou debaixo do apostolado. Diga, para receber a direção de Deus, que me é dada através de quem foi enviado por Deus. Quem está entendendo? Nesta igreja eu, o apóstolo Marcos Gomes, eu fui enviado por Deus para ser o seu apóstolo. Eu tenho a revelação da graça. Aliás, vale lembrar que um verdadeiro apóstolo, um genuíno apóstolo, ou seja, como conhecer um verdadeiro apóstolo? Se ele prega a graça de Deus em Cristo. Porque na televisão está cheio de pessoas que dizem que é apóstolo. Na televisão tem um homem lá, o apóstolo, mas assiste ele. Ele não fala nem a palavra graça. E segundo a Bíblia, um apóstolo prega e ensina a graça. Quem está entendendo? Então é fácil você saber quem é apóstolo e quem não é. Tem bastante homens que se dizem apóstolo, mas se você chega de pertinho ao ministério da pessoa, você assiste, você ouve a pregação, ele não prega a graça, não ensina a graça, não entende a graça, não traz a revelação da graça, então não é apóstolo, é qualquer coisa menos apóstolo. Quem está entendendo? Diga, porque um apóstolo prega e ensina a graça. Quem está entendendo? Você vai guardar essa frase aí? O que o apóstolo faz? Prega e ensina a graça. Se a pessoa, se o homem se diz apóstolo, e tem muitos, em São Paulo está cheio, no Brasil está lotado, está cheio de pessoas, de homens pregadores, que se dizem apóstolos. Se o pregador não prega a graça, não ensina a graça, o que é a graça? Efésios 2,8, pela graça de Deus sois salvos.
Efésios 1:3, Deus te abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Você já está abençoado. O apóstolo não ensina Deus te abençoe. O apóstolo não fala Deus te abençoe. O apóstolo fala, você está abençoado. Porque ele está pregando a graça, está ensinando a graça. Um apóstolo não fala que você é um pecador. Porque um apóstolo conhece e entende a graça de Deus em Cristo. E Cristo te perdoou de todos os seus pecados. Logo, se ele te perdoou, você não tem pecados. Então, um apóstolo não fala que você é um pecador. O apóstolo lê Romanos 8:1. Ele diz, nenhuma condenação há em você que está em Cristo. Quem está entendendo? Isso é pregação de apóstolo. Isso é ensino de apóstolo. Aí você liga a televisão, você vai encontrar homens que se dizem apóstolos que não pregam a graça. Quem está entendendo? Então não são apóstolos. Está claro ou não está claro? Mas o meu assunto hoje é esse. Qual, e você precisa, qual é o sinal? Qual é a evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Porque se a ovelha não estiver debaixo do apostolado, abre um parênteses, debaixo da direção de um apóstolo, debaixo da direção de um enviado de Deus, fecha parênteses. Se a ovelha não estiver debaixo do apostolado, ela não está andando diante de Deus corretamente. Veja comigo Gálatas 2, abre aí, Gálatas capítulo 2, depois de Romanos vem Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas 2, e então vou entrar no meu assunto. Gálatas capítulo 2, quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. Gálatas 2, vamos ler aqui desde o versículo 6, Gálatas 2, meia dúzia. Paulo, veja que o apóstolo prega Paulo. Está claro ou não está claro? Um apóstolo prega Paulo. Ele não prega que Paulo é o Senhor. Ele não prega que Paulo é o Salvador. Ele não prega que Paulo é soberano, que é Deus. Não é isso. Prega Paulo quer dizer, prega os ensinamentos de Paulo. Ou seja, o homem a quem Deus revelou a sua graça. Amém, igreja? Bem explicadinho, né? Gálatas 2, verso 6, Paulo disse, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, mas aqui tem um sujeito oculto, vamos explicar, né? O apóstolo tem que explicar direitinho. Onde é que está o sujeito oculto? Gálatas 2, 6, digam, aqueles. Isso aqui é sujeito oculto. Isso aqui é oculto, está oculto. Sujeito, aquele. E masculino, aquele. No plural, aqueles. Oculto. Sujeito indeterminado. Língua portuguesa. Uns. Uma, umas. Aquele, aqueles. Aquela, aquelas. Sujeito indeterminado. Língua portuguesa fala isso. Então eu vou te explicar, por revelação apostólica, quem são esses aqueles. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo falando que tinham pessoas que pareciam servir a Deus, mas que não comunicaram a Paulo nada. Mas quem são esses? Vamos continuar a leitura. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram. Quem viram? Verso 6. Aqueles. Quem são aqueles? Eu vou falar daqui a pouco. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão. O que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho que não circuncida. Que não precisa do batismo em águas, não precisa da Páscoa judaica, que o sistema chama de Santa Ceia, não precisa de unção com óleo para abençoar, porque na graça já está abençoado. É um evangelho que se vive pela fé, não se vive fazendo, vive crendo no que já foi feito. Esse é o evangelho da incircuncisão, porque a Bíblia fala sobre dois evangelhos. Diga, dois evangelhos. Diga, o da incircuncisão e o da circuncisão. Quantos são? Dois evangelhos.
Qual que é o evangelho da circuncisão? É o evangelho das obras da lei. As igrejas da lei pregam o evangelho da circuncisão. Se não batizar, não vai ser salvo. Se não tomar a santa ceia, você não pode estar no reino de Deus. Isso aí é circuncisão. O crente tem que fazer. Se ele não fizer, ele não entra no céu. Se ele não fizer, ele não é salvo. Se ele não fizer, ele não é liberto. Isso é o evangelho da lei, que ele tem que fazer alguma coisa. E o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Olha, você já está liberto em Cristo. Você já está salvo em Cristo. Você já está perdoado em Cristo. Porque Jesus morreu por você, você é justificado. Porque Jesus morreu na cruz, você não tem pecado. Porque Jesus morreu na cruz, você tem a vida eterna. Esse é o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, que se vive crendo pela fé. Que é o que nós pregamos, que Paulo pregava. Quem entendeu? Então eu posso continuar a leitura. Veja como que o ensino de um apóstolo é diferente de um pregador da lei que você vê na televisão. Os pregadores da lei, eles explicam essas coisas, explica. Eles nem sabem, nem entendem. Olha a diferença, provando que não são apóstolos. Porque o apóstolo conhece, sabe e entende perfeitamente de olho fechado, de trás para frente. Porque ele é apóstolo. Lhe foi revelado por Deus. Então para ele é claro. Mas aquele que mesmo tendo o título de apóstolo, não entende, não conhece, não sabe, fica provado que não é. Amém? Gálatas 2,7. Pelo contrário, Paulo falando, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Continua, já foi revelado um nome. No verso 6, Paulo disse, quanto àqueles. Um nome já apareceu, mas aqueles é plural. Então, Pedro é singular. Então tem que ter mais. vai ter que aparecer mais. Porque verso 6, aqueles está no plural. Gálatas 2,8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, tá vendo? As igrejas da lei, operou também em mim com eficácia para com os gentios. O que nós somos? Gentios. O que Paulo está dizendo? Pedro foi lá pregar em Atos 2, verso 38, que o homem tinha que se arrepender dos pecados e se batizar em nome de Jesus. Pedro falou. Paulo disse, mas eu não. Gálatas 2,8. Deus operou também em mim, com eficácia, com os gentios. Sem circuncisão, só pela fé. Quem recebe? Verso 9, agora vai aparecer os nomes dos bois. Gálatas 2,9. Quando conheceram... Tudo no sujeito indeterminado. Plural, conheceram. Quando conheceram? Quem conheceram? Quando conheceram a graça que me fora revelada, que me fora dada. Olha eles aqui, ó. Tiago, Pedro e João. Porque Cefas quer dizer Pedro, tá? Quando conheceram, Gálatas 2,9, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas antes de Paulo, né? Porque Paulo se converteu depois. Está claro para vocês? Então, quem que era antes? Era Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, lembra? Esses aí, né? Judas, Tomé. E depois veio Paulo, veio Barnabé, veio Timóteo, veio Tito, veio Filemão. Aí já são os pregadores da graça. E os da lei? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu, Tomé, Judas. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as 10 da comunhão, a mim e a Barnabé. A mim quem? É Paulo falando. A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. O que nós somos? Judeus? Gentios. Então Paulo foi enviado a nós. Diga, Paulo foi enviado a nós. Os gentios. Tá ou não está escrito? Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, aos judeus. Paulo, alô, olha o verso 9, a primeira linha do verso 9. Quando conheceram o quê? Quem conheceram? Verso 7. Diga, Pedro, Tiago e João. Verso 9, diga, Pedro, Tiago e João. Digam, eles conheceram a graça.
Só que eles conheceram a graça, mas foram para a circuncisão. A última linha do verso 9, ó. Nós fomos aos gentios e eles foram para a circuncisão. Quer dizer, eles conheceram a graça, mas continuaram pregando a lei. Quem está entendendo? Assim está cheio de pastor em São Paulo. Está cheio de pastor no Brasil, está cheio de membro da Igreja Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, Universal, está cheio de membros das católicas, das mais diversas igrejas, que conheceram a graça pelo nosso site, pelas minhas apostilas, do tempo da fita cassete ainda, já estamos em DVD, CD, mas conheceram a graça, estudaram a graça, mas continuam pregando a lei. Quem está entendendo? Eu conheço um monte de pastor, é que eu não posso falar nome aqui, mas tem um pastor aqui da Quadrangular pertinho aqui, ó, que conheceu a graça, leu todas as minhas apostilas, entrou no site, estudou, entendeu, conheceu, mas continua pregando a lei. É Pedro, é Tiago, é João aqui, ó. Verso 9, eu e Barnabé fomos para os gentios e eles continuaram pregando a lei. Verso 14, para mim adiantar que eu tenho que ler outros assuntos. Gálatas 2,14. Olha o que Paulo disse sobre esses que conheceram a graça, hein? Diga comigo, Pedro, Tiago e João conheceram a graça. Coloca o dedo no verso 9, ó, para confirmar o que você está falando. Gálatas 2,9. Diga, Pedro, Tiago e João conheceram a graça. Agora coloca o dedo no verso 14. Mas quando vi que não andavam. Quem que não andavam? Verso 9, Pedro, Tiago e João. Gálatas 2,14. Paulo falando, quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Está vendo, pastor? Está vendo obreiro? Está vendo missionário? Está vendo ovelha? Está vendo membro da igreja? Está vendo irmão? Está vendo irmã? Você que conheceu a graça, entrou no site, leu as apostilas, ouviu os CDs, as mensagens, assistiu a pregação, conheceu a graça. Verso 14. Mas não está andando conforme a verdade do Evangelho? O que adiantou conhecer? Quem está entendendo? Adiantou o quê? Eu vou ser obrigado a ler um texto aqui então. Já que conheceu a graça, mas não anda, eu sou obrigado a ler um texto. Interessante que quem falou esse texto foi Pedro, né? Abre lá em Pedro. Acho que ele falou dele mesmo, né? Abre lá, ó. Segundo a Pedro, capítulo 2. Não é que ele falou dele mesmo, abençoado. É que aqui em 2 Pedro, ele já tinha andado com Paulo 15 dias. Pedro ficou com Paulo 15 dias. E nesses 15 dias ele conheceu a graça. Ele entendeu alguma coisa da graça. Então aquele Pedro de Gálatas, aquele Pedro de Atos é um. O Pedro de Mateus, que negou Jesus, esse é um. Aqui, segundo a Pedro, já é o Pedro apóstolo. Ele pregou alguma coisa da graça. Ele entendeu alguma coisa da graça. É verdade que não igual Paulo? Claro que não. A primeira linha de entendimento da graça é Paulo. Depois Pedro, João e o último Tiago. Que posso dizer o pior, ou melhor, aquele que não entendeu nada da graça. Porque Tiago escreveu o capítulo inteiro de Tiago e ele não disse nenhuma vez a palavra em Cristo. Feio para um pregador, né? Não pega mal para um pregador que andou com Jesus, um pregador que conheceu o apóstolo Paulo. Tiago capítulo 1, olha aqui, está aqui, ó. Aqui, do lado aqui, ó. Aqui, vê? Olha lá. Ó, do lado de Hebreus, pode conferir comigo, ó. Do lado de Hebreus, ó. Antes de Pedro, ó, Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4, Tiago 5. Ele escreveu 5 capítulos, quando você tiver tempo de ler na sua casa. Nenhuma vez ele disse a frase em Cristo. Isso quer dizer o quê, pastor Marcos? Que Tiago não entendeu nada da graça de Deus. O Pedro ainda falou de em Cristo. O João ainda quase chegou perto. Mas o Tiago não falou nenhuma vez. Você vai ler o 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro fala de Cristo. Irmãos, pedras vivas, sacerdócio real, porque em Cristo somos nação santa. O Pedro entendeu um pouco da graça, mas o Tiago não entendeu nada.
Eu falo mais uma vez, ele escreveu 5 capítulos e nenhuma vez ele disse a frase em Cristo. Como Paulo falava, em Cristo somos novas criaturas, em Cristo somos salvos, em Cristo somos libertos. O Tiago não falou nenhuma vez. Quem está entendendo? Isso nos faz entender o quê? Que o Tiago não entendeu nada. Mas ele conheceu. Quem está entendendo? O Tiago conheceu a graça. Lembra que eu li Gálatas 2:9? Quando conheceram a graça que me fora dada. Paulo falando. Então o Tiago conheceu a graça. Diga, o Tiago conheceu a graça. Fala para o seu irmão, mas ele não entendeu a graça. Diga, conheceu, mas não entendeu. Quem conhece alguém aqui que já conheceu a graça, que não entendeu nada ainda? Dá um sinal quem conhece. Conhece? Conheceu a graça. Entrou no site, veio na igreja. Gostou do louvor. Ai, que maravilha, gostei do louvor. Ai, que eu senti uma coisa. Ai, mas não entendeu a graça? Não é? Não tem? Conheceu a graça, veio na igreja, que legal, que gostoso, tal, mas não tá, continua na lei ainda. Batendo cartão na lei e dizendo todo dia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E já conheceu que nós estamos abençoados. Já conheceu, mas não entendeu. Quem aqui já conheceu e entendeu, aplaude o Senhor. Quem já conheceu a graça e entendeu, aplaude. Olha o que Pedro falou. 2 a Pedro 2, verso 20. 2 a Pedro 2, 20. Aqui o Pedro já tinha conhecido. Aqui é a segunda fase de Pedro. Alô, assim como Paulo teve 2 fases. Primeira fase em Atos, Saulo, perseguidor da igreja. Segunda fase, Paulo, o apóstolo de Cristo aos gentios. Quem está entendendo? Paulo teve 2 períodos na vida dele. Igual Jesus. Cristo segundo a carne, que é o Jesus de Nazaré, e o Cristo ressuscitado, que habita em nós. Quem está entendendo? As 2 fases da vida de Jesus. Jesus de Nazaré, morreu com 33 anos, e Cristo Jesus, que habita em nós, que ressuscitou, está no céu e habita em nós, por ser onipresente, provando que Ele é Deus, porque só Deus pode ser onipresente. Provando que Jesus é Deus. Amém. Então Jesus teve 2 fases, Paulo teve 2 fases, Saulo, o perseguidor, depois Paulo, o apóstolo de Cristo aos gentios, como Pedro também. O Pedro teve 2 fases na vida. Aquele Pedro que andou com Jesus de Nazaré, ele não negou Jesus 3 vezes? O que Jesus disse? O Pedro falou assim, Senhor, eu não te deixarei, porque Jesus falou assim, Pedro, pode baixar a bola aqui? Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Eu? Nunca vou fazer isso. Aí prenderam Jesus. Passou umas 2, 3 horas, falaram assim, Pedro, você... Eu? Nunca vi, nem conheci homem. Aí passou mais umas 3 horas, uma mulher chegou assim, você não é um dos discípulos? Eu não, para com isso, você está louca? Jesus, qual Jesus? Nunca, não conheço esse homem. Já era a segunda. Passou mais um pouquinho, um grupo de pessoas, lá, aquele lá andava com Jesus. Eu não conheço. Aí o galo. Aí Jesus passou por Pedro, olhou e falou assim, eu não disse que você ia me negar 3 vezes antes que o galo cantasse? Alô, e não demorou 1 mês para ele negar. Foi numa noite só. O negócio pegou das 10 até as 5 da manhã. Que prenderam Jesus de noite. 9, 9 e meia, 10 horas, prenderam Jesus. Das 10 até de manhãzinha, o Pedro negou 3 vezes. Foi aí que o galo cantou. Porque o galo não canta 8 horas da noite, né, pessoal? O galo canta de manhãzinha. Quem está entendendo? Essa foi a primeira fase do Pedro. A segunda fase foi quando ele andou com Paulo 15 dias, está escrito em Gálatas, Gálatas 1, nesses 15 dias ele andou com Paulo, ele conheceu, porque é impossível andar com um homem igual Paulo e não conhecer a graça. Você acha que Paulo não falou com ele? Pedro, nós já somos abençoados. Pedro, olha, Jesus morreu, tira o nosso pecado. Pedro, olha, porque... Então Paulo falou em 15 dias. É verdade que o Ministério Graça e Apostolado já está andando com Paulo já há 15 anos, amém? Então nós entendemos mais que Pedro, né, abençoados? Quem recebe? Ele andou só 15 dias?
Glória a Deus. Aí o Pedro falou assim, ó. Aqui já é o Pedro em graça. 2 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20. Ele falou: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, diga, eu já escapei das corrupções do mundo. É porque você não é mais viciado, né? Hã? Você não é mais viciado, você já não usa droga. Eu estou dizendo com quem usou. Você não é viciado, se era ladrão, deixou de ser ladrão, se era bandido, parou, se era homossexual, prostituto, acabou com essas coisas. Quer dizer, então, você já não anda mais, se era mentiroso, começou a falar a verdade. Então, você já escapou das corrupções do mundo, né? Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos nelas, Pedro disse, olha lá, ó, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, a pessoa antes era do mundão, viciado, bandido, drogado, prostituta, e assassino, bandido, traficante, marginal, macumbeiro, feiticeiro. Aí ele conheceu Jesus, aí ele conheceu a graça. Verso 20. Então ele escapou das corrupções do mundo. Mas aí ele voltou para o mundão, voltou para a pinga, tomar cachaça igual uma vaca velha, e agora está só na cachaça, e bebida, e droga, e mulherada, e prostituição. Pedro falou, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Verso 21, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está vendo o problema? É um problema você conhecer e depois se desviar. 21. Deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro. O cão, o homem é comparado como um cachorro, como um cão. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada, a mulher é comparada como uma porca lavada. Vai no chiqueiro, pega uma porca, lava ela, passa o perfume Azarro nela, Yves Saint Laurent, Christian Dior, dá um talento na porca. Depois você pega e solta ela. Ela não dura 5 minutos limpa. Olha lá, ó. E a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O que ele disse? Que aquele que conheceu a verdade e se desvia e volta a andar na mentira, nas coisas erradas, o estado dele fica pior. Dá um sinal quem está entendendo. Vamos lá para Paulo de novo. Escreva no seu caderno aí, ó. Qual é o sinal e evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Agora eu vou te responder, que é a segunda parte da minha mensagem. Qual é o sinal e evidência de que alguém está debaixo do apostolado? Então vou te dar alguns sinais. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Diga comigo, qual é o sinal e evidência de que alguém está debaixo do apostolado? É porque quem está debaixo do apostolado, ele está debaixo de uma cobertura apostólica, ele está debaixo de uma cobertura profética, porque o apóstolo também é profeta, ele está debaixo de uma cobertura pastoral, porque o apóstolo também é pastor, ele está debaixo de uma cobertura angelical, Hebreus 1,14, anjos enviados para te servir. Quem recebe? Mas isso funciona direitinho, 100%, para quem está debaixo do apostolado. Eu tenho visto pessoas que não estão debaixo do apostolado e falando, eu falo com os anjos também, mas as coisas não funcionam, hein? Eu tenho visto que não funciona. Direitinho, como é na Bíblia, não funciona. Uma vez funciona, 10 não. E às vezes fala e não dá em nada. É verdade. Por quê? Porque precisa estar debaixo do apostolado. O que é o apostolado? É uma cobertura de quem foi enviado por Deus para cuidar da sua vida. Quem recebe? O apostolado é uma cobertura angelical. É uma cobertura pastoral. É uma cobertura profética. É uma cobertura divina. Quem recebe? O apostolado é um seguro que você recebe de graça na sua vida. Abençoados, eu tenho visto, são 20 anos de ministério, eu tenho visto pessoas debaixo do apostolado que prosperam facilmente. E eu também tenho visto pessoas que não estão debaixo do apostolado que têm mais dificuldade. Não quer dizer que não é salvo.
mas tem mais dificuldade. Isso é o quê? Isso inclui ministração angelical, ministração de anjos. Na verdade, todos aqueles que submetem ao apostolado, os anjos servem, está escrito em Hebreus, servem ao vosso favor. Vamos ler um texto antes de Coríntios. Deus está mandando ler aqui. Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 13. Eu volto no Coríntios lá. Porque eu estou falando de cobertura apostólica. E vale te lembrar uma coisa: estar debaixo do apostolado é se submeter à hierarquia de Deus, que Deus estabeleceu. Quem crê em Deus? Então quem está debaixo do apostolado, ele está submetendo ao que Deus estabeleceu. Eu creio em Deus, mas então eu vou me submeter ao que, como Deus fez, a maneira de Deus. Como que é a maneira de Deus? A maneira de Deus é assim, assim e assim. Você crê em Deus? Creio. Então eu me submeto, porque eu creio em Deus e Ele falou que é assim, então eu vou viver assim. Amém? Hebreus 13, 17. É verdade que algumas pessoas preferem viver do seu próprio jeito, que não é o jeito que Paulo ensinou, que não é o jeito da Bíblia. Mas o que eu posso fazer? Né? Cada um leva o seu fardo. Mas eu tenho visto da arquibancada que um apóstolo ele vê. Os olhos são iluminados. Eu tenho visto da arquibancada por experiência. Pessoas debaixo do apostolado, a vida é melhor. Pessoa que não está debaixo do apostolado tem muito mais dificuldade. Os problemas são os mesmos para ambos, porque nós estamos na terra. Mas eu tenho visto pessoas submetidas ao apostolado, os anjos ministram com uma facilidade. As coisas fluem, que é uma maravilha. E a pessoa que não está debaixo do apostolado, que é crente também, que é ovelha também, que é filho de Deus e é salvo, mas não submete totalmente ao apostolado. Então a pessoa tem mais dificuldade na vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha Hebreus 13, 17. O que Paulo falou? Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias. Algumas Bíblias dizem, obedecei aos vossos pastores. Guias são pastores. Então a Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando. A Bíblia não, Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Agora eu quero ouvir, hein? E se estiver escrito? Está ou não está escrito? É gostoso falar, eu recebo que eu sou salvo pela graça. Se tiver escrito, eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que tem anjo em meu favor. Eu creio que tem vida eterna. Mas e agora aqui, ó? Porque isso aqui, a carne enrosca. Quem está entendendo? A carne enrosca. Ah, porque não vai com a minha cara, porque eu não gosto do meu jeito, porque eu não gosto da minha voz. Aí me conhece segundo a carne, aí a carne enrosca. E aí? E aí que a pessoa mesmo deixa de receber ministração angelical. Ou seja, a carne enganou-lhe mais uma vez. Por isso que é tão importante não conhecer ninguém segundo a carne. Principalmente a minha, abençoados. Eu já até andei me afastando de muitos de vocês para evitar que vocês me conheçam segundo a carne. Porque eu andei perto, andou estragando, que as pessoas não têm o entendimento que eu tenho. Eu te suporto, mas você não me suporta. Então é melhor afastar. Para salvar os crentes. Salomão disse assim, ó, há tempo de estar junto e há tempo de se afastar. Deus falou, então se afaste, não vão se perder. Eles não podem suportar. Você pode suportar eles. Pisam na bola, faz um monte de coisa errada, você suporta. Mas você, um mínimo escorregadinho, ah lá, tá vendo? Não vou mais na igreja também. Então, se afasta. Dá um sinal quem está entendendo. Se afasta porque eles não podem suportar. Dá um sinal quem está entendendo. Você suporta, mas eles não podem suportar. Você não vê mal em nada, mas eles, uma bala que você chupar já, essa bala aí, deu para a irmã e não deu para mim. Às vezes eu não estou nem sabendo de nada, só tinha duas, eu pus uma na boca, chupa uma aqui. Aí a pessoa, tá vendo? Tá vendo como que é o pastor? Deu a bala para a irmã e não deu para mim. Então já não dou bala mais para ninguém, acabou. Já acabou o problema. Vem. Maturidade, igreja. Paulo diz em Romanos:
Se comer carne vai escandalizar seu irmão, então deixa ele embora, depois você come. Eu tenho que andar em sabedoria. O apóstolo tem que andar em sabedoria. Eu vou trazer uma mensagem aqui, que eu preguei em 97 e 98. Salvando os crentes. Esse ano eu vou pregar de novo. Para salvar os crentes, tem que andar em sabedoria. Senão, ao invés de você salvar, você espanta. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E eu tenho visto alguns de vocês espalhar. Com atitudes, com brincadeirinha, com palavra. Quer dizer, eu suporto, mas e a pessoa suporta? Dá um sinal quem está entendendo. Eu suporto. Mas o irmão do lado suporta, a irmã suporta, a de trás suporta, o irmão aqui suporta. Eu suporto, mas vocês se suportam uns aos outros? Então quem conhece a graça, quem já vive em graça, tem que ter algo chamado maturidade. Amém, abençoados? Maturidade, porque tem coisinha boba que às vezes o pessoal leva a sério pra caramba. A pregação que é para levar a sério não leva tanto. Uma coisinha boba, só tinha 2 balas e pegou uma e pegou. E para mim não deu. Coisinha boba. A pessoa não está nem sabendo de nada. Você está julgando porque só tinha 2. Você nem sabia. Você já acha que, tá vendo? Não deu para mim porque não vai com a minha cara, não gosta de mim. Pessoal, você não está nem sabendo de nada. Quem está entendendo? Hebreus 13, 17. Eu vou voltar no meu assunto, mas deixa eu ler aqui. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, submetei-vos a eles. Sabe por quê? Se você não sabe, eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. E o assunto é tão interessante, tão sério, que pela segunda vez Paulo diz, obedecei-lhes. Mas de novo tem que falar? Já não falou uma vez? Por que Paulo está falando tanto sobre isso aí? Porque se é uma coisa mais difícil para a carne, é obedecer e se submeter. Há um diabo na carne chamado insubmissão. Disputa da carne, quer ser maior que o outro, quer ser não sei o quê. Eu também quero ser apóstolo. Por que ele é apóstolo e eu não sou? Não, então... Isso é disputa da carne. Dá um sinal quem está entendendo. Isso é um diabo que tem na carne que não tem quem tire isso aí. Quem está entendendo? Isso é um diabo que tem na carne. Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, tem que ser. Esse diabo parece que não sai nunca. E esse diabo na carne não deixa a ovelha obedecer e submeter. Porque a pessoa distorce. Tá dando ordem para mim, tá pensando que é o quê? Ele não fala com a boca, mas fica aqui. Eu não vou fazer não. Fica me dando ordem, tá pensando que é o quê? Quem está entendendo? Esse assunto é sério para chuchu, hein? Não se você entende que é sério. Muito sério esse assunto. Porque passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, passa 20 anos e a pessoa não submeteu ainda. Caramba, eu conheço gente que já passou 200 anos e ainda não submeteu. Mas não vai submeter nunca. Nunca vai obedecer. Nunca vai submeter. Quando vai obedecer? Quando vai submeter? Então vai para outra igreja então e obedece, submete ao apóstolo. O pior que vai também não submete. O pior que vai para outra igreja e não submete ao apóstolo, não obedece. É uma doença na carne. Quem está entendendo? Diga, eu não posso ter isso. Diga mais uma vez. Se você não quer isso mesmo, diga mais uma vez. Você não pode ter isso, abençoado. Um dia eu estava fazendo um seminário aqui, e tinha um homem aqui, eu fazendo um seminário, explicando, pregando, e o homem querendo saber mais que eu. Sabe o que eu fiz? Parei o seminário, sentei no púlpito ali no altar, pus o microfone e falei para ele assim, olha, se Deus te colocou como apóstolo, eu não estou sabendo. Então se é você, então eu vou sentar e você faz a ministração. Eu não tenho problema em me submeter. Problema nenhum em obedecer, submeter. Contanto que fique claro, é com você que está a direção? Então tá bom, coloquei o microfone, estava ministrando, e o homem, não quer, não é assim não. Mas já que você sabe, é você então eu vou sentar e você vai ensinar. Se é você que Deus escolheu, se é você que Deus levantou, se é você que Ele chamou, se é você que Ele predestinou, então o que eu estou fazendo aqui? Então eu vou sentar e você vai ministrar, agora vai ter que ministrar, hein? Se é você, vai ter que fazer. E eu vou obedecer e vou submeter, se é você. Pus o microfone lá, sentei e esperei ele vir. Ele não veio. Aí parou de resmungar, aí até que saiu da igreja. O que é isso aí? Insubmissão. Só levante a mão quem está entendendo.
insubmissão. Cuidado com esse diabo, hein? E tem mais, hein? Uma pessoa insubmissa na igreja, ele também é submisso no trabalho, no serviço. Logo, logo vai ser mandado embora. E não vem falar que Deus não ajuda, que o anjo não ajuda, que se é insubmisso ao profeta, ao homem de Deus, você imagina o ímpio. Se não submete a um homem de Deus, profeta Samuel, Moisés, Davi, Salomão, Josué, se não submete a um profeta, a um homem de Deus, vai submeter a um chefe que é ímpio? Na empresa, na firma, na escola? Quem está entendendo? Logo, logo vai ser mandado embora. Perde tudo. Quem está entendendo? Insubmissão, não vim para falar isso. Mas isso é um diabo na carne de algumas pessoas. Uma ferida grande, que eu entendo que tem que sarar antes de morrer. Logo, é verdade que eu já vi muitos que já morreram sem sarar. E eu já vi pessoas que saíram da igreja e não foram atrás de sarar. E estão doentes ainda. São ovelhas, são salvos, são filhos de Deus, mas estão doentes ainda. Quem está entendendo? É verdade que eu dou remédio para sarar. Mas alguns tomam remédio só para tirar a dor. Esses dias eu perguntei para uma mulher. A mulher veio falar comigo, eu falei para ela assim: ô irmã, a senhora quer tomar o remédio para tirar a dor ou para sarar? Eu fiz um aconselhamento pastoral com ela. A família está meio bagunçada, né? Fora da direção de Deus. Falei: irmã, a senhora quer tomar o remédio para tirar a dor? Porque a pessoa vai no médico quando? Eu tô com uma dor. Ai, que dor. Ai. Dá uma injeção. Passou. Espera um pouquinho. Estava com dor, a dor saiu. Mas e a doença? E o problema? Quem está entendendo? A dor saiu, mas e a doença? E o problema? Então eu falei para ela: irmã, você veio falar com um profeta. Você veio falar com um homem de Deus. Você está com um problema, você quer solução. Eu tenho a solução. Mas você quer o remédio para tirar a dor? Ou para sarar? Não, eu quero para sarar. Então eu dei outro tipo de remédio. Para sarar. Está sarando. Bem? Só para tirar a dor, então lê a Bíblia em casa mesmo. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria. Eu já não estou ganhando um centavo de ser pastor. Ainda ter que fazer na obrigação com raiva, aí fica difícil, né, meu estado? Com o saco cheio, né? Nossa, eu vou ter que pregar para aquela pessoa lá que não submete nem a pau. Brincadeira. Fala a verdade, hein, Senhor? O Senhor me coloca em cada uma, hein? Nossa, vou ter que pregar, ter que ensinar. Então Paulo disse: obedecei-lhes para que o façam com alegria, e não gemendo, pois isso não vos seria útil. 1 Coríntios 11, volta lá onde eu estava. Espero que vocês não me interpretem mal. Eu posso ouvir pelo menos um amém aí? Porque o remédio tem que ser dado a todos, amém? E Paulo disse para falar publicamente para que todos aprendam e todos sejam consolados. Coríntios 11, verso 1. Qual é o sinal de estar debaixo do apostolado? Olha lá, o primeiro sinal aqui, ó, Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem falou isso? O apóstolo? Paulo. Então o que Paulo está dizendo? Para você imitar ele, você tem que imitar Paulo. Você tem Bíblia. Lê de Romanos a Hebreus e imita Paulo. Veja como ele agia, como ele procedia, como ele falava, como ele vivia. Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o primeiro sinal de quem está debaixo do apostolado é uma pessoa que está imitando a Paulo. Sede meus, então tem que imitar a Paulo. Como eu também imito a Cristo. Então, presta atenção. Você não vai imitar a Cristo, porque você vai se confundir. Porque quando fala Cristo, o povão tudo vai em Jesus de Nazaré. É ou não é verdade? Então Paulo falou: olha, se eu falar imita Cristo, todo mundo vai lá no Jesus de Nazaré e vai fazer jejum e vai subir no monte. Então, faz o seguinte: imitem a mim. Quem recebe? Sede meus imitadores. Vamos para o segundo sinal. Gálatas capítulo 5. Abre aí. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Qual é o maior sinal de quem está debaixo do apostolado? Primeiro sinal, ele imita a
Paulo. Diga, imitar Paulo. Diga, o nosso apóstolo. Está claro ou não está claro? Gálatas 5, verso 10. Gálatas 5, 10. Olha o que Paulo diz. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Você não está em graça? Está em graça ou está debaixo da lei? Quem é que está debaixo da graça? Você está em graça ou está debaixo da lei? Graça. Abençoado ou Deus te abençoe? Batismo em Cristo ou batismo nas águas? Olha lá. O que ele falou? Gálatas 5,10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Diga comigo, eu não posso pensar de outro modo. Diga, eu estou debaixo do apostolado. Diga, imitando a Paulo. Quem é que está entendendo o que estou falando aqui? Hein? Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Olha Paulo, hein? Mas aquele que vos inquieta... É verdade, pastor. Tem um irmão aí que fica pegando no meu pé. Mano. Nossa, ele sabe que eu vivo em graça, fica me cutucando, fica alfinetando. E aí, abençoado? E aí, salvo, sempre salvo? Fala aí, abençoado. Como que é na graça aí? Você não está na graça? Diz que lá não tem diabo, né? Gálatas 5,10. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Com Paulo não tinha conversa. Paulo é o seguinte, está certo, está errado, está errado. Gálatas 5,10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Olhem para mim. Você acha que eu vou pensar de outro modo, abençoado? 16 anos em graça. 16 anos, 2013. 16 anos em graça. Você acha que eu vou pensar de outro modo? Qual que é o outro modo que eu vou pensar? A Bíblia só tem duas palavras. A lei para os judeus, a graça para os gentios. Nós somos gentios. Qual outro modo que eu vou pensar? O terceiro texto, Filipenses 2, depois de Gálatas. Vem Efésios, depois Efésios, Filipenses 2, verso 2. Estou terminando já. Qual que é o assunto hoje? Qual é o maior sinal e evidência de quem está debaixo do apostolado? Diga comigo. Imitar a Paulo. Não pensar de outro modo. E eu julgo esse aqui o mais importante, tá? Filipenses 2:2. Estou terminando já a ministração. Filipenses 2:2. Paulo disse: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Está vendo o que é estar debaixo do apostolado? A resposta é essa, ó. Qual é o maior sinal e evidência para quem está debaixo do apostolado? Ele tem o mesmo modo de pensar. Amém, abençoados? Esse é o maior sinal, é esse aí. Agora, eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo do apostolado. Eu estou pensando que eu sou salvo pela graça. Aí você pensa, não é pela graça não. Se eu não me esforçar, eu nunca vou entrar no céu. Então você está pensando diferente. Eu estou debaixo da graça. Eu sou abençoado em Cristo. E você, Deus te abençoe, irmão. Vou estar em jejum esse mês inteirinho. Então você não está tendo o mesmo modo de pensar. Quem é que está entendendo? Se não está tendo o mesmo modo de pensar, não está debaixo do... E se não está debaixo do apostolado, então não vai ter 100% de cobertura angelical sobre a sua vida, que eu julgo ser o mais importante. Quem precisa de anjos aqui? Hã? Lembra do Salmo 91? Nenhum mal te sucederá, pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Quem que não precisa de ministração de anjo, abençoado? Salmo 91:12. Eles quem? Os anjos. Eles te sustentarão nas suas mãos. O bicho está pegando e os anjos pegam nas suas mãos e você passa assim livrinho. Quem recebe? Cobertura, abençoado. Cobertura apostólica sobre a sua vida. Olha o Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, Paulo falando, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Quando ele diz pensando a mesma coisa, é verdade, você não vai pensar meio-dia igualzinho eu estou pensando meio-dia. Pensar a mesma coisa é a respeito da doutrina, está me entendendo?
Porque de repente eu estou pensando, meio-dia, nossa, eu preciso ir no banco pagar uma conta. E você, meio-dia, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou tomar um café agora, vou descansar. Então você não está pensando igual. Não é sobre isso que ele está falando. Pensar a mesma coisa em termos doutrinários. Jesus é o Senhor e não há outro. Pela graça somos salvos, somos abençoados, somos libertos. Não é Deus que abençoe, já é abençoado. Fomos predestinados, fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Fomos eleitos em Cristo. É pensar o que Paulo pensava em termos de doutrina. Quem está entendendo? Para fechar com chave de ouro, Filipenses capítulo 3, a próxima página. Filipenses 3, verso 15. Filipenses 3,15. Olha o que Paulo disse. Olha, alô. Por isso que precisa ter o mesmo modo de pensar que Paulo. Veja como que Paulo via. Olha lá, ó. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos. Alô. Que pastor que você conhece que fala que você é perfeito? Ninguém, nenhum, não é verdade? Conhece algum que fala assim? Você é perfeito. Você conhece alguém que fala isso? Ninguém fala. Sabe o que eles falam? Você é um pecador. Não é? Pecador. Você é pecador sim, você vai para o inferno. Paulo não. Paulo falava assim, olha, Filipenses 3,15, olha o que Paulo falou. Todos quantos somos, verbo no presente, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Diga comigo, eu sinto que sou perfeito. Vamos deixar claro essa frase. Sinto que sou perfeito não é na carne, é no espírito. Porque Jesus não morreu pela sua carne, ele morreu pelo seu espírito que Adão tinha destituído, separado de Deus. Está claro? Adão destituiu. Romanos 3, todos foram destituídos pelo pecado de Adão. Então o pecado de Adão separou o homem de Deus. A morte e ressurreição de Jesus reconciliou o espírito do homem com Deus. Então quando Paulo fala todos quantos somos perfeitos, é perfeitos no espírito, porque na carne não há perfeitos. Na carne há imperfeição, defeitos e má qualidades na carne. Agora no espírito, perfeição, pelo que Cristo fez na cruz. Então Paulo está dizendo, tem o mesmo modo de pensar que eu. Filipenses 2,2, complete o meu gozo, pensem como eu. Filipenses 3,15, porque todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Agora, se pensais de outra maneira, qual que é outra maneira? Não somos perfeitos não, nós somos pecadores. Somos pecadores e se bobear, vamos todo mundo para o inferno. Os crentes da lei não pensam assim? Então o que Paulo diz? Se pensais de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. Traduzindo, eles ainda não receberam a revelação da graça. Mas nós que já recebemos, Coríntios 11:1, devemos imitar a Paulo. Nós que já recebemos a revelação da graça, Gálatas 5:10, não devemos pensar de outra maneira. Nós que já recebemos a revelação da graça, Filipenses 2:2, temos que ter o mesmo modo de pensar que Paulo. Nós que já recebemos a revelação da graça, Filipenses 3,15, sabemos que somos perfeitos. Por isso devemos ter esse sentimento dentro de nós, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra? Graça e paz, abençoado, perfeito em Cristo Jesus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.